Hoje é domingo de Páscoa e eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias num texto, um texto do Antigo Testamento, uma profecia messiânica, baseada no livro de Isaías, no profeta Isaías. É um texto clássico, um texto bem conhecido. Então, se você tem uma Bíblia em mãos, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no texto do capítulo 53, Isaías 53, e nós vamos ler desse capítulo tão conhecido o versículo 5, tá? Então, por enquanto, nós vamos ler o versículo 5. E antes de ler, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e nós vamos ter uma palavra de oração, buscando o nosso Deus em oração. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, porque nesta manhã de domingo nós podemos comemorar a Páscoa. Podemos comemorar a vitória que o Senhor teve ali na cruz, a ressurreição do Senhor, e mais do que nunca, ó Deus, agradecer ao Senhor pelos teus feitos, pela tua salvação, pela comunhão que nós podemos ter. E pedimos que o teu Santo Espírito possa usar a leitura da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa nos instruir, ensinar todas as verdades que cada um de nós precisamos hoje ouvir. Nós precisamos ouvir, sermos desafiados, e é por isso que nós estamos aqui. Nós oramos pedindo as tuas bênçãos, pedindo para que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Ok, Isaías 53, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, hoje, como eu acabei de mencionar, é domingo de Páscoa. E se a gente tivesse oportunidade de sair às ruas aí, sair perguntando o que é a Páscoa para você, se a gente pegasse um microfone e andasse pelas ruas aí, perguntando para cada pessoa aí o que é a Páscoa, qual o significado da Páscoa, pode ter certeza, irmãos, que nós vamos ter respostas diferentes. E nessa manhã eu não gostaria de falar sobre coelho, eu não gostaria de falar sobre ovo da Páscoa. Obviamente eu gostaria de falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a figura central da Páscoa. Isaías capítulo 53 contém uma profecia sobre a morte de Jesus. Uma profecia sobre a expiação de Cristo, e essa profecia ela é datada de 700 anos antes de Cristo. E o impressionante aqui é vermos, queridos, como Isaías ele dá detalhes daquilo que aconteceria basicamente 7 séculos depois. E aqui, nessa profecia, Isaías ele ensinou que o Salvador ele seria desprezado, que o Salvador, que o Messias que viria, ele seria humilhado, ele seria maltratado, que esse Salvador seria afligido, que suportaria as dores e que seria ferido por nossas transgressões. O versículo número 2 de Isaías 53, ele vai dizer para nós que esse Messias, ele não tinha aparência, que não tinha absolutamente nada que chamava a atenção desse Messias, que ele não tinha formosura, que ele não tinha beleza, que não havia nada dele que pudesse agradar aos homens naquele momento ali, nada que chamasse a atenção. E ele veio a esse mundo de maneira muito simples, e apesar de vir com muita simplicidade, Jesus ele foi a figura central da humanidade, uma importância tão grande que depois de 2000 anos que ele veio, hoje ainda é comemorado a Páscoa do Senhor. Mas infelizmente, queridos, muitos anos depois, muitos séculos depois se passaram e muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, não sabem quem Ele é.
O que nós sabemos sobre a figura histórica de Jesus? Então nós sabemos o seguinte, que desde o seu nascimento ele teve uma vida sofrida, ele teve uma vida penosa, uma vida de humildade, e quando ele nasceu, ele teve como berço uma manjedoura. Ele cresceu e se desenvolveu como criança, como adolescente, como jovem, numa cidade que não tinha status, uma cidade que não tinha expressão nenhuma, que era desconhecida. Ele foi filho de um carpinteiro, humanamente falando, e ele viveu uma vida muito simples. A Bíblia fala que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Então ele viveu sem pompa, ele viveu sem glamour, ele viveu sem glória. E se nós hoje pesquisarmos em livros, em revistas, em jornais, ou abrirmos aí uma página da internet, e nós vamos ver aí, fazendo uma pesquisa rápida, várias imagens sobre esse Jesus histórico, né? Por exemplo, dá uma olhada nessa imagem. Esse Jesus aí montado num cavalo branco, com uma capa vermelha, uma coroa de ouro. Esse Jesus era o Jesus que os judeus esperavam, era o Jesus, o Messias, que viria com poder, com glória. Era esse Jesus que muitos, ou a grande maioria da nação de Israel estava esperando. Mas esse Jesus, ele é bem diferente do Messias de Isaías 53. Tem outro Jesus aí que nós podemos pesquisar nas redes sociais. Agora, essa imagem de Jesus, ela é muito feia, né? Ela é feia demais, né, queridos? O que vocês acham aí? Vamos passar uma outra imagem de Jesus. Dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem é interessante, que recentes pesquisas afirmam que a imagem de Jesus mais aproximada era desse homem aí. Tá? Então, goste ou não, as pesquisas mais atuais, se bem que é impossível, né, a gente poder afirmar, ou algum cientista ou algum pesquisador afirmar exatamente como era a imagem, né? Mas essa imagem aí dizem que é uma imagem mais próxima de Jesus, pela região que ele nasceu, pelos traços daquela cultura e daquelas pessoas, cor de pele e tudo mais. Mas eu queria mostrar uma outra imagem. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma imagem mais conhecida. Talvez você goste mais dessa imagem. Olha aí, ó, outro Jesus mais conhecido, né? Olha, cabelo bem penteado, olhos azuis aí, barba e a sobrancelha feita, pele rosada. Esse Jesus aí é um verdadeiro astro de Hollywood aí, né? Essas são apenas algumas imagens que nós encontramos aí na internet, em livros, em revistas. Mas a bem da verdade, queridos, que especialmente essa última imagem que nós vimos desse Jesus ali, popstar, um Jesus de Hollywood, né? Um Jesus com a pele rosada, um cabelo bem penteado, é produto. A gente sabe que essa imagem de Jesus é produto aí de um mundo consumista que vive de aparência aí. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer: o Jesus da Bíblia, nós sabemos que esse Jesus, ele não é um boneco com cabelos dourados, né? E nem provavelmente de olhos azuis. Mas o que nós podemos saber de Jesus? Ele foi uma pessoa simples, ele não se casou, ele não teve filhos, ele não frequentou as salas de uma grande universidade, nem viajou pelos 4 cantos da terra. Porém, nós sabemos que Jesus, ele mudou a história da humanidade. E 2000 anos depois, nós estamos aqui reunidos, comemorando a Páscoa, comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. E a pergunta que eu queria fazer para você, para nós, nesta manhã é: por que nós devemos crer em Jesus? E eu queria, com a graça de Deus, eu gostaria, com a graça de Deus, de alistar aqui algumas razões de por que eu e você, nós podemos e devemos confiar, crer,
depositar a nossa confiança em Jesus. Primeira razão, se você quiser anotar aí, por que eu creio em Jesus? Primeira razão, por causa do seu nascimento. Dá uma olhada lá na sua Bíblia, em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18 vai dizer assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha só que relato interessante do evangelista Mateus. Infelizmente, nos dias de hoje, nós sabemos aí que existe um índice muito alto de moças, de meninas, adolescentes que ficam grávidas prematuramente. Imagine você sendo um pai de uma menina dessa idade, você sendo uma mãe de um adolescente, e de repente a sua filha chega até você e fala: pai, eu tenho uma notícia para te dar, eu estou grávida. Mãe, eu tenho uma notícia para dizer, para contar para você, eu estou grávida. E eu creio como deve ser difícil ouvir uma notícia como essa. O que fazer? Eu fico pensando, o que fazer numa situação como essa, né? Com certeza, repreender o pecado, sem, no entanto, estender as mãos, sem apoiar a filha, né? O tempo ele vai passar e a dor com certeza vai superar, mas naquele primeiro momento deve ser uma notícia muito desagradável. Agora nós estamos falando hoje na nossa sociedade, uma sociedade pós-moderna, e você imagine, queridos, há 2000 anos atrás, uma moça de 14, 15, 16 anos, chegando para o seu pai, chegando para a sua mãe e dizendo: olha, eu estou grávida. Foi isso, exatamente isso que está acontecendo aqui. É exatamente isso que Mateus está relatando para nós. Maria, ainda muito nova, ela está grávida. E naquela cultura, eles tinham, ou ela tinha, um grande problema. Mas um enorme problema pela cultura que Maria estava inserida. Já pensou Maria contando para os seus pais? Para sua mãe, para o seu pai? O texto ele não permite, a narrativa aqui ela é bem resumida, mas nós podemos imaginar as consequências, as dores, o sofrimento, toda a tristeza que envolveu ali, aquele momento ali. Olha, Maria se dirigindo à sua mãe, se dirigindo ao seu pai e dizendo: olha pai, eu estou grávida. Já pensou José, que era o noivo, recebendo a notícia dessa? Vocês já pensaram Maria se aproximando de José e falando: olha José, eu tenho uma notícia para dar para você, senta aqui, toma um chazinho. E eu queria contar algo muito importante. E José, naquela expectativa toda, e de repente Maria, depois de um silêncio, ela fala: José, eu estou grávida. Imagine o susto. Você grávida? O capítulo 19 do capítulo 1, o versículo 19, ele vai dizer o seguinte: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Que notícia, irmãos! Ela deveria ser apedrejada? Imagine o choque da família, a primeira reação: eu vou atrás, eu vou matar José. E aí Mateus 1,20 vai dizer: enquanto ponderava nessas coisas, enquanto José pensava, preocupado nessas coisas, de repente algo aconteceu, algo sobrenatural aconteceu, e apareceu em sonho, vai dizer o versículo 20 do capítulo 1 de Mateus, apareceu em sonho um anjo. E queridos, aqui na narrativa de Mateus, nós não sabemos exatamente quantos dias, quanto tempo José ficou pensando, ou imaginando, ou se preocupando com esse problema, quanto ele sofreu, por quanto tempo ele vacilou antes de tomar a decisão, como resolver essa situação.
E nós percebemos aqui que José, a princípio, isso fica evidente na narrativa de Mateus, fica evidente que José, a princípio, não aceitou as palavras de Maria, mas só quando o anjo o visitou e veio até ele, e aí ele então acreditou. Por que eu creio em Jesus? Por que nós devemos crer em Jesus? Exatamente por isso. Nós podemos crer em Jesus por causa do seu nascimento. Tudo em torno do seu nascimento foi sobrenatural. Tudo em torno do nascimento de Jesus foi milagroso. Paulo, lá no livro de Gálatas, em sua carta aos Gálatas, Gálatas 4:4, Paulo ele vai dizer algo tremendo. Ele vai dizer: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que coisa maravilhosa! Paulo está falando que no momento exato, nem um dia mais, nem um dia menos, Jesus ele veio ao mundo. Tudo, exatamente tudo, estava preparado, todo o cenário organizado por Deus para que Jesus pudesse vir ao mundo. Eu creio, nós cremos em Jesus por causa do seu nascimento e todos os milagres que envolvem esse nascimento, o nascimento virginal, o anúncio do anjo a Maria e depois o anúncio do anjo a José, os pastores ali na calada da noite pastoreando o seu rebanho e de repente uma multidão de anjos, uma milícia celestial aparece, clareando aquela noite, iluminando aquela noite, e anjos louvando a Deus, glória a Deus nas maiores alturas. Os magos, pessoas tão importantes, vindo do Oriente, presentes, dignos de um verdadeiro rei, tudo isso causando espanto. Tudo isso maravilhando, dando certeza, dando convicção no coração de José, no coração humano de Maria e de José. A fúria do rei Herodes na matança daqueles bebês e a fuga milagrosa de José, de Maria, junto com Jesus para o Egito. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nessa palavra. Eu creio nesse nascimento sobrenatural. Aí eu fico pensando... e quantas vezes eu e talvez você não tenha ouvido isso, né? Quando a gente prega o Evangelho e em determinado momento algumas pessoas elas esticam o pescoço e elas vão dizer para nós: não, eu não quero isso, não nesse momento, eu não estou preparado para aceitar Jesus nesse momento, talvez um outro dia, talvez quando eu for velho, eu vou me preparar, mas não agora. É interessante que no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7, Lucas vai dizer o seguinte: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando José e Maria chegaram naquele pequeno vilarejo de nome Belém, desconhecido vilarejo, e eles começaram a entrar naquelas hospedarias, naqueles pequenos hotéis, todas essas hospedarias estavam fechadas. E não tinha lugar para Jesus. E se a gente for fazer um paralelo, nós percebemos que tudo isso é muito triste, que a nossa realidade é muito triste. E hoje, depois de tanto tempo, há tantos corações de homens, de mulheres, de jovens, que são iguais a essa hospedaria ou a essas hospedarias. Estão cheias de tudo que é tipo de coisas, mas não tem lugar para Jesus. Isso é muito triste, porque se você que está aí hoje ouvindo essa pregação, você no seu coração afirmar que você não tem espaço no seu coração para Jesus, e você não acredita em Jesus, e você não está disposto a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você está com um terrível problema. Você está com um problema muito grande. Você está completamente perdido. É isso que eu queria falar para você. Você está desesperadamente perdido e caminhando a passos largos
para a perdição eterna. O único que pode nos dar a vitória, mudar as nossas vidas, mudar o rumo das nossas vidas, nos salvar da morte eterna, é Jesus. Creia nisso, creia em Jesus. Jesus, ele é o melhor de Deus para você. Jesus é o melhor de Deus para nós. Jesus é o melhor de Deus para a humanidade. Por isso eu creio em Jesus, por causa do seu nascimento milagroso. Mas existe uma segunda razão porque nós devemos crer em Jesus. E a segunda razão é por causa da sua trajetória de vida. Porque eu creio em Jesus? Primeira razão, por causa do seu nascimento milagroso. Segunda razão, por causa da sua trajetória de vida. E Jesus, ele teve uma vida marcada pelo bem. Jesus teve uma vida marcada pela solidariedade, pela compaixão, pelo amor, né? E tudo isso mudou a trajetória da humanidade. Que nome poderoso! Enquanto todos, nos dias de Jesus, evitavam, fugiam dos leprosos, Jesus, ele demonstrava amor, Jesus, ele demonstrava compaixão, ele ia, ele tocava nas pessoas, e como isso era significativo, como isso fazia diferença. Você imagine a pobreza física, aquele corpo se decompondo por causa de uma doença mortal que não tinha cura, que era a lepra. Imagine a doença da alma que a lepra trazia. Aquela pessoa tinha que sair do seu aconchego, do lar, do contexto da sua família, do contexto da sociedade, e ir para um deserto. Você imagine que vida destituída de graça. E de repente aparece ali Jesus e toca e mostra ali um rosto lindo, admirando aquelas pessoas, se importando com aquelas pessoas. E aquelas pessoas falam: Jesus, não toca, porque o senhor vai ficar leproso. E ele disse, né? Eu sou o caminho. Ou seja, não tem outro caminho, não tem um atalho, não tem um caminho alternativo para chegar até Deus. Essas foram as palavras de Jesus. Não tem o caminho das boas obras, não tem o caminho da religião, não tem o caminho da filosofia. Ele é o caminho. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, mas Jesus também falou: eu e o Pai somos um. O que ele quis dizer com isso? Eu sou Deus. Eu sou Deus com D maiúsculo. E ele disse: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Ele também vai dizer em outra ocasião, em João: eu e o Pai somos um. Eu creio em Jesus por causa da sua trajetória de vida. Ele foi 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Como homem, ele disse: eu tenho sede. Como Deus, ele disse: eu sou. Como homem, ele disse: eu tenho sede. Como Deus, ele disse: eu sou a fonte de água viva. Como homem, ele disse: eu tenho fome. Como Deus, ele disse: eu sou o pão da vida. Como homem, Jesus, ele disse: eu estou cansado. Como Deus, Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A história tem mostrado que tudo que ele disse é a mais pura verdade, irmãos. Ele foi o exemplo de um bom cidadão, ele foi o exemplo de um homem que orou como melhor do que qualquer outro homem. Ele foi o exemplo de um homem que perdoou, ele foi um exemplo de alguém separado, santo, ele foi exemplo de amor. Por que nós acreditamos em Jesus? Por que nós devemos crer em Jesus? Por causa da sua trajetória de vida, por causa do seu nascimento sobrenatural. Mas tem uma terceira razão porque eu creio em Jesus. Por que nós cremos em Jesus? Terceira razão é por causa da sua morte. Então a terceira razão é porque eu devo crer em Jesus, porque nós podemos confiar em Jesus, é por causa da sua morte. E esse mesmo Jesus
que andou pelas águas, esse mesmo Jesus que alimentou multidões, esse mesmo Jesus que curou cegos, que ressuscitou pessoas, ele foi pendurado numa cruz. Homens maus penduraram Jesus numa cruz. Pessoas zombaram dele, riam, caçoaram de Jesus, maltrataram Jesus. E aí colocaram ele no madeiro, colocaram ele numa cruz, cuspiram nele e zombaram. Você não é rei? Você não é Deus? Você não fez tanta coisa? Desce daí agora e salva a ti mesmo. E eu fico pensando, será que Jesus, será que ele tinha a capacidade, será que ele tinha o poder de fato, realmente sair daquela cruz? E a resposta é sim, claro que ele tinha. Jesus é Deus, ele tem todo o poder em suas mãos. Ele poderia, naquele momento, com um estralar nos dedos ou com um piscar dos olhos, chamar uma legião de anjos, uma multidão de anjos e acabar com todas aquelas pessoas. Ele poderia fazer da sua mão uma mão de ferro para que aqueles pregos não penetrassem em suas mãos. Jesus poderia fazer dos pregos uns pregos de borracha. E Jesus poderia falar: você não vai colocar, não vai enfiar esse prego em minhas mãos. Mas, diferente disso, Isaías vai dizer, uma profecia vai dizer, ele, no versículo 5 do capítulo 53 de Isaías, ele não abriu a sua boca e foi traspassado. O que prendeu Jesus naquela cruz? Será que foram os pregos? Será que foram aqueles soldados bem treinados que estavam ali aos pés da cruz, aqueles soldados romanos? O que você acha? O que prendeu Jesus na cruz não foram os pregos. O que prendeu e fez com que Jesus permanecesse, ficasse naquela cruz, não foram os soldados romanos. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor que ele tem por mim e que ele tem por você. Eu estava lendo recentemente um artigo que comparava Jesus com uma figura histórica bem conhecida, que é um filósofo grego que viveu aí aproximadamente 3 a 4 séculos antes de Cristo. Então esse artigo aí de uma revista estava comparando Jesus com o filósofo grego Sócrates. E algumas coisas, de fato, quando nós lemos a biografia desses dois homens, acabam sendo parecidas, né? Então, lá nesse artigo vai dizer o seguinte, de Sócrates. Sócrates, ele foi rejeitado e ele foi condenado. Rejeitado e condenado, mesmo sendo um grego de puro sangue. E mais tarde, após a sua morte, os gregos o compreenderam melhor, aceitaram as suas ideias e deram grande valor a esse grande filósofo. Então, de acordo com essa revista, isso teria acontecido com Jesus, né? E nesse artigo, os críticos, ele disse o seguinte, olha só, abre aspas, as palavras de Sócrates. Vejam Sócrates, ele não se angustiou com relação à sua morte. Tomou estoicamente a cicuta ou a planta, ergueu com orgulho a cabeça até o fim. De fato, né, quando nós estudamos aí, vemos um pouco sobre a vida desse filósofo grego, Sócrates, nós ficamos impressionados com a sua firmeza, com a sua posição. E as últimas palavras de Sócrates foram as seguintes, abre aspas, eu de minha parte morrerei alegremente, como um poeta trágico diria, a voz do destino já chama, logo deverei beber o veneno, e acho que é melhor eu ir ao banheiro antes, para que as mulheres não tenham o trabalho de lavar o meu corpo depois de morto. E aí então, a Sócrates, ele se suicida, né? E aí as pessoas, os amigos, os discípulos, as mulheres, elas começam a chorar, porque ele era uma pessoa querida, é uma pessoa amada por muitos. E aí o que acontece? Né? As mulheres então vendo ali Sócrates indo para o caminho da morte, um pouco antes de morrer, ele diz o seguinte, o que vocês estão fazendo?
E ele dá uma sonora bronca: o que vocês estão fazendo, gente estranha? Eu não mandei expressamente que as mulheres saíssem para não dar lugar a tal insensatez? E olha só o que ele disse: pois eu aprendi que um homem deve morrer em silêncio reverente. E então essa revista, comparando Jesus com Sócrates, disse que Sócrates foi mais nobre, porque ele encarou a morte com coragem, enquanto Jesus, ele teve medo, especialmente pensando naquele relato de Jesus lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus ele disse: Pai, afasta, se possível, afasta de mim esse cálice. Então as pessoas, esse cético, ele disse que, comparando, que Jesus ele não foi tão nobre, porque ele teve medo da morte, né? Enquanto que Sócrates foi muito mais corajoso, muito mais nobre, né? É muito triste tudo isso, uma comparação pobre, uma comparação infeliz, porque uma coisa diferente é morrer por uma causa. Uma coisa é morrer por uma causa, outra coisa bem diferente é morrer pela humanidade, morrer por todas as pessoas que viveram antes dele, durante ele e depois dele. Porque não há nenhuma pessoa que, tendo caminhado nesse mundo, não viveu uma vida de pecado, com exceção de Jesus. O que aquele cético, com a sua mente limitada, ele não consegue entender é que no momento que Jesus estava ali na cruz, morrendo na cruz, todos os nossos pecados foram lançados. Imagine todo o assassinato, todo o adultério, toda a maledicência, toda a fofoca, todo o ódio, todo o pecado de toda a humanidade sendo lançado nos ombros de Jesus ali na cruz. Na cruz ele disse: tetelestai. Ele disse: está consumado. Jesus ele está falando ali na cruz que tudo que ele veio para fazer, ele fez. Estava cumprido, estava pago. Por isso eu creio em Jesus, por causa da sua morte. Eu creio em Jesus por causa do seu nascimento. Eu creio em Jesus por causa da sua trajetória de vida. Eu creio em Jesus por causa da sua morte. Pedro vai falar que o justo morreu pelos injustos. Jesus, sem pecado nenhum, morreu por mim e por você, pecador, para nos levar até Deus. Há um abismo muito grande entre o homem e Deus, e esse abismo ele foi rompido lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva eles desobedeceram. A partir daquele momento, o homem tem tentado de todos os meios chegar de novo a ter comunhão com Deus, alcançar Deus, viver por toda a eternidade ao lado de Deus. E a Bíblia fala algo, ou a Bíblia ela afirma algumas verdades inquestionáveis. Primeira verdade que a Bíblia vai falar é que quando a pessoa ela chega no final da vida dela, ela tem que partir desse mundo. Então, o que é uma verdade absoluta? O que é um fato que ninguém pode contestar? É a morte. A morte, mais cedo ou mais tarde, ela vai bater na tua porta. Desejo no meu coração, a minha oração é que você tenha muitos anos de vida, mas todos nós estamos na fila e a morte é um fato. Essa é uma verdade absoluta. Um dia nós vamos morrer. Uma outra verdade que a Bíblia fala absoluta é que quando nós partimos desse mundo, todos nós, eu e você, só existe 2 lugares aonde nós podemos ir. O primeiro lugar é um lugar sombrio. O primeiro lugar é um lugar terrível. É um lugar distante da presença de Deus. E aquela pessoa que não aceitar que essa mensagem é verdadeira, que Jesus é o único caminho, que Ele morreu na cruz para te salvar, que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados.
essa pessoa ela vai perecer, morrer eternamente longe de Deus. Então só existe dois lugares: a perdição eterna e um lugar maravilhoso que a Bíblia fala que é um lugar onde aqueles que o aceitaram, que abraçaram a fé em Jesus, vão poder viver por toda a eternidade ao lado dele, desfrutando de uma comunhão maravilhosa com ele. Então eu creio em Jesus por causa do seu nascimento, por causa da sua trajetória, mas também por causa da sua morte. E quarta e última razão, eu creio em Jesus por causa da sua ressurreição. Esse é o diferencial de Jesus e de todos os outros homens. Essa é a diferença de Jesus e todos os outros fundadores de religião. Jesus não veio, meus queridos, ele não veio a esse mundo implantar, fundar uma religião. Ele veio para que eu e você tivesse um relacionamento pessoal com ele. Isso faz toda a diferença. Mas quando nós vemos, ninguém pode dizer o que pode ser dito de Jesus. Ninguém pode falar Maomé está vivo. Ninguém pode falar, olha, Buda está vivo, Kardec ainda vive até hoje. Não, todos eles morreram. Ninguém pode falar, olha, Confúcio está vivo. Não, mas nós podemos afirmar em alto e bom tom que o nosso Senhor Jesus está vivo e ele reina para todo o sempre. Lucas 24, de 1 a 6, Lucas capítulo 24, versículo 1 até o 6, vai dizer o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram uma pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Queridos, se ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, Paulo vai afirmar essa verdade. Mas Cristo ressuscitou, ele está vivo, e com a sua ressurreição ele decretou a vitória sobre a morte. Nós não precisamos mais ficar com medo. A morte foi derrotada quando Cristo ressuscitou, porque Jesus ressuscitou, eu e você. E todos quantos aceitarem a Jesus podem ter vida e vida em abundância. Eu creio em Jesus. Nós podemos crer em Jesus por causa da sua ressurreição. E um dia ele virá. Jesus, ele veio a primeira vez, como nós comemoramos lá em dezembro, no Natal, aquela criança frágil, e a gente precisa entender que aquela criança frágil era o Deus que veio a esse mundo, o Deus que se encarnou. E ele viveu uma trajetória maravilhosa, e ele fez muitos milagres, e ele curou, pregou mensagens maravilhosas, chamou a atenção das pessoas e despertou dos corações das pessoas basicamente 2 sentimentos: fúria, ódio e amor. Quando Jesus pregava, ou as pessoas fugiam e negavam e não aceitavam ele, ou as pessoas abraçavam a fé. E ele disse as palavras de João Batista: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Esse é o verdadeiro Jesus, aquele que transforma a nossa vida. Jesus não é esse boneco
pintado, né, com olhos azuis, ou aquele homem vencido e derrotado, mas Ele é o Deus que se preocupa conosco, que quer nos ajudar, que nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa. E eu quero fazer um convite para você nesta manhã de domingo. Eu quero convidar você a crer em Jesus. Creia em Jesus e você terá a vida eterna. Feliz Páscoa a todos vocês e um domingo muito abençoado. Deus abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós queremos agradecer por essa linda história, uma velha e linda história, uma história que aconteceu, não apenas um Jesus histórico, não apenas uma pessoa que foi conhecida na história da humanidade como Princesa Isabel, como Dom Pedro I, como Cristóvão Colombo, mas esse Jesus histórico, por trás desse Jesus histórico, o homem que veio aqui, estava o próprio Deus. Se alguém quer olhar para Deus, é preciso olhar para Jesus. Ele é, como diz Romano, a imagem do Deus invisível. E quando ele veio a esse mundo, os discípulos escreveram: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vimos a sua glória, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam o Verbo da vida. Que privilégio daqueles homens. Mas hoje, que privilégio nosso, poder ter a Tua Palavra, poder ouvir essa história e, acima de tudo, ó Deus, ter o coração aberto, aceitando, afirmando, dizendo para o Senhor: eu creio que sou pecador, eu preciso do Senhor e eu quero convidar o Senhor a entrar na minha vida. Que se houver alguém ouvindo essa pregação, seja através da igreja, seja através do YouTube, que ainda não aceitou Jesus, Senhor, faz a obra no seu coração. E para aqueles que já te pertencem, que nós possamos viver ainda mais na tua dependência. Nós louvamos ao Senhor e oramos o nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.